Vamos então à questão central. Doutor Sozinho, é um fato que o INGD, que é o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, tem informação antecipada sobre a ocorrência de vários fenómenos naturais. Além disso, anualmente, sabe-se que há uma época determinada que é uma época chuvosa e é uma época que coloca, de certa forma, as instituições do Estado, concretamente o próprio INGD, num desafio adicional. No entanto, temos vivido situações em que a corrida para a salvação de pessoas, a corrida para a assistência humanitária, começa justamente no dia em que a tempestade está a acontecer. A questão que eu lhe coloco é: o que está a faltar para haver uma ação antecipada de evacuação de pessoas ou então qualquer outro tipo de ação que possa salvaguardar a integridade física e também a vida dos moçambicanos que estejam na zona em que poderá haver ocorrência de qualquer fenómeno? Olha, na verdade, as nossas primeiras palavras são de lamentar e endereçar, portanto, notas de pesar para os que perderam os seus familiares e notas de solidariedade para as vítimas desta ação calamitosa. Primeiro dizer que, conforme é sabido, que o país registra ultimamente de forma cíclica esses eventos calamitosos e impõe um desafio para as entidades que trabalham na gestão deste processo, fundamentalmente ao Instituto Nacional de Desastres, nesse caso de desastres, e a não pronta resposta, ou seja, nós no país precisamos efetivamente de trabalharmos mais para a prevenção do que para a correção. É verdade que são fenômenos naturais que ninguém tem a capacidade humana de impedi-los, mas, do ponto de vista de precaução, é possível que isso ocorra através de comunicação prévia das populações para se deslocarem das zonas vulneráveis para as zonas relativamente seguras. E também esta entidade, que é o Instituto Nacional de Desastres, precisa efetivamente de implementar essas medidas com flexibilidade, com lisura, para evitar lamentar sempre, conforme sabe, dar assistência para alguém que já esteve, ou seja, que já deslocou para as zonas seguras e fazer uma intervenção similar para quem está na zona do risco, o impacto é totalmente diferente. O dispêndio é maior para quem faz o exercício de retirada das zonas vulneráveis para as zonas relativamente seguras. Por isso, neste momento, nós gostaríamos de apelar às autoridades do Instituto Nacional de Gestão de Desastres para que definam novas estratégias, implementem novas metodologias, que é para evitar falarmos a mesma coisa e lamentar na mesma dimensão todos os anos. De facto, não faz sentido que o Instituto Nacional de Desastres continue efetivamente a fazer intervenções depois do fenômeno ter ocorrido, até porque o equipamento tecnológico que o país tem um pouco em toda a província já atualiza, já informa, portanto, aos moçambicanos e também ao próprio Instituto Nacional de Desastres sobre a ocorrência futura de qualquer que seja evento calamitoso. Pode ser tempestade severa ou pode ser ciclone, mas, curiosamente, essa instituição só apresenta seu terreno depois das pessoas terem sofrido. Por isso, nós gostaríamos de lamentar e, nessa altura, encorajar a este Instituto para que trabalhe e adote novos mecanismos de intervenção para evitar maiores danos, porque é muito grave quando, por exemplo, se registram mortes de pessoas, quando se registram, portanto, mortes não só por questões do próprio evento calamitoso, mas também porque já não há alimentos para as pessoas que estão sendo evacuadas. Então, a preparação prévia, naturalmente, poderá minimizar o grave impacto desta situação. Muito bem. Doutor Sozinho, mas vou passar a palavra aqui ao Dr. Mchanga, depois volto consigo. Em 2022 tivemos uma situação em que o Banco Mundial suspendeu o financiamento ao INGD, mas em 2023 houve uma boa nova de retoma desse financiamento e houve inclusive disponibilização de um montante de cerca de meio bilhão de meticais para, durante 5 anos, o INGD fazer a gestão com vista a garantir menor impacto dos fenómenos
naturais. No seu entender, Dr. Muchanga, o que se passa com o INGD? É uma questão de ausência total ou então ausência significativa de recursos ou está a falhar alguma coisa na gestão? Muito obrigado. Bom, a questão da INGD, primeiro é o tipo de recursos humanos que estão lá colocados. Colocam-se pessoas que não dominam a área, estão lá pura e simplesmente porque alguém precisa de justificar que colocou alguém. Esta senhora que foi colocada como presidente do INGD não entende nada, nadinha mesmo. Não entende nada aquela senhora. A primeira grande coisa que ela faz quando é nomeada presidente foi regressar para o Ministério da Agricultura, onde foi buscar 8 pessoas da sua família, das suas relações pessoais, e são as pessoas que estão a gerir o GEA do Instituto Nacional de Calamidade. São as pessoas que estão a gerir os armazéns de comida do Instituto Nacional de Calamidade. São as pessoas que andam a selecionar empresas tipo Joago para poderem transportar e fornecerem mantimentos. Há pessoas que, por serem simples camaradas, recebem cheques para fornecerem produtos que nunca deram. Já desde 2022, 2023, é só questão de alguém ganhar coragem, fazer auditoria às finanças e aos armazéns sobre o dinheiro que foi tirado fora e procurar saber quanto é que já trouxeram. Esta senhora, presidente do INGD, através de suas amigas, há de ter o melhor patrimônio imobiliário na cidade da Matola e Maracuene, onde uma senhora de família Muyanga é a manager, está a construir todos os dias. Até agora deve estar agora a comprar ferro e cimento para as obras dos chefes lá das Manager, o que é que significa? Manager é gerente. Ah, tudo bem, gerente. manager. Sim, é gerente, é gerente. Então, nós estamos a viver, quer dizer, aquela coisa de calamidades, veja que do dinheiro que esteja a referir, mais de 300 milhões de meticais foram destinados para criar capacitação e criar 1.500 comitês. 300 milhões para capacitar. E quem foram as pessoas que foram capacitadas? São os próprios diretores, significa que não sabem nada, e você vai ver a cadeia deles, desde a nação, províncias até os distritos. São aquelas pessoas que em alguns setores já não prestam para nada. Então, para não serem deitados fora, a semelhança do ferro que nós levamos para a sucata, à espera de ir à reciclagem, vão aguardando na direção do Instituto de Gestão de Calamidade. Nós não podemos continuar com este tipo de jogos, onde o dinheiro que tem que socorrer as vidas acaba com pagamento de consultorias, acaba com pagamento de ajudas de custa, apaga com compra de combustível para viaturas dos oficiais e dos seus dirigentes. Portanto, este Instituto de Gestão de Calamidade não foi feito para satisfazer as necessidades básicas do nosso povo. Se você for avaliar as pessoas que estão na direção de calamidade, não há meritocracia, não há quem entenda o que é que está a fazer. Há pessoas que desde nasceram, ficaram sempre na cidade, que agora devem ir supervisar trabalhos no campo. Essas pessoas ficam mais tempo nas cidades do que nos próprios sítios. Muito bem. Então, eu tenho ferida no meu coração, porque em 2022 eu estive em Mossorilo, estive na ilha de Moçambique, estive na cidade de Nampula, estive na Cala Velha, a ver o desastre, me conta, Monapo, as destruições que o ciclone daquele ano criou. De novo, o que foi destruído em 2022 ainda não foi reabilitado. De novo, há destruições no mesmo sítio. A qualidade das casas que eu vi, ninguém está preocupado em ensinar aquela população a construir casas resilientes. As pessoas continuam a juntar areia. Isso é que mata mais gente. É preferível fazer uma casa de caniço ou de capim, porque casa de capim pode cair em cima de ti, você vai levantar, e digo, quando é areia desabar em cima de ti. Está a morrer muita gente, pura e simplesmente porque o governo não está a ligar. Desde que o Ribeiro saiu da calamidade, não sei onde é que anda. Desde que o Ribeiro saiu de calamidade é uma confusão autêntica. É um pelouro de enriquecimento ilícito de dirigentes da Frelimo. Muito bem.
Doutor Assozinho, tivemos uma situação flagrante. O Presidente da República recentemente visitou a província de Nampula e na sua comunicação à imprensa fez menção que encontrou crianças que há sensivelmente 2 dias não comiam nada e quando chegaram tiveram que preparar, como disse, passo a citar, papa quente para as crianças. Mas sabe-se que o ciclone Jude começou a fazer-se sentir no dia 10. A questão que coloco é, doutora Assozinho, como é que se pode justificar que seja o próprio Presidente da República a chegar com uma ação concreta para a alimentação das crianças vítimas desse ciclone, se existe uma equipa que com alguma antecedência tem que estar lá no terreno, tem que estar lá a prestar socorro às famílias? Certo. Primeiro, parabenizar o esforço do Presidente da República por ter feito uma intervenção vital neste sentido, mas também eu gostaria de corroborar com o que estava aqui a dizer o Dr. Antônio Muxanga. Tem a ver efetivamente com a incompetência da equipa que está no NGD, porque não faz sentido. Como que se explica, por exemplo, uma instituição que está ao serviço de uma determinada área, e lembre-se de que em Moçambique nós não temos ciclone todos os dias, significa que o trabalho mais esforçado, ou seja, o trabalho que exige mais esforço, está concentrado num certo intervalo, fundamentalmente entre o final e o início do ano, final de um e início do outro ano. Significa que esta equipa tem todo o tempo suficiente de definir metodologias acertadas para intervir em eventualidades. Entretanto, só o Presidente da República chega lá e que prepara a papa quente para servir as crianças que estavam 2 dias sem, portanto, alimentação. Isso, para mim, primeiro, revela uma tamanha incompetência desses indivíduos todos que estão lá, até prova em contrário. Segundo, esses indivíduos não estão preparados para administrar este país naquele setor em função daquilo que é a visão política de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República. O Presidente da República está preocupado por profissionais que estejam dedicados, que tenham competência e a devida lisura para servir exclusivamente o povo moçambicano. Por isso, nós temos a oportunidade, a essa altura, de fazer a avaliação do desempenho do Instituto Nacional de Gestão de Desastres e perceber efetivamente se vale a pena continuar com esta equipa ou vai-se fazer, portanto, um refrescamento. Conforme sabe, ainda bem o Luciano Valentim é jogador de futebol. Quando uma equipa está em desvantagem, precisa reforçar o caudal ofensivo. E o que o presidente pode fazer nesse caso junto ao NGD? Não faz sentido que o presidente confie uma certa equipa de trabalho num certo setor, entretanto, a intervenção capital só ocorre com a chegada de Sua Excelência Presidente. Significa que esses indivíduos estão a sabotar a governação do presidente Chapo. E nós não devemos permitir neste país indivíduos alocados a certos setores, fundamentalmente a setores vitais, que estão lá para servir integralmente ao povo moçambicano, então vêm a sabotar. Afinal de contas, que patrão estão a servir essas pessoas? Esses indivíduos devem responder. E essa situação, por exemplo, que cria descontentamento social, é por causa desse tipo de atitudes. Temos indisciplinados que não estão a servir com fidelidade, não estão a servir com princípios aos moçambicanos e estão a passear. Mas existem pessoas que provavelmente nem cometem muito e são chamados a instituições de justiça. Então nós não podemos ter neste país indivíduos que cometem erros contra a humanidade. Porque se você não dá assistência alimentar e o teu serviço exclusivo é aquele, significa que você está a apostar também contra os direitos humanos. O direito à alimentação é um direito fundamental. O direito à assistência é um direito fundamental. E existem neste país personalidades, funcionários capazes que poderiam trabalhar melhor, mas estão em casa, não têm esta oportunidade de emprego. E as pessoas que têm esta oportunidade de emprego simplesmente estão a brincar. Significa que, se Sua Excelência Presidente não tivesse passado por lá, por uma e outra agenda, aquelas crianças provavelmente corriam risco de vida. Mas estão lá indivíduos, e eu vou concordar efetivamente com o que estava a dizer o Dr. Muxanga, que foi-se buscar, portanto, familiares, etc. Olha, esse Estado não é de familiares, esse Estado é de pessoas competentes e comprometidas na visão política do presidente e materializar aquilo que é o programa que será, portanto, definido para a realização e servir efetivamente este povo.
Por isso, eu estou bastante agastado e repudio e condeno com toda a veemência a atitude do NGD, portanto, na assistência humanitária. Essas são as situações que a imprensa conseguiu registrar. Nós sabemos quantas situações similares que ocorrem e que não chegam, portanto, aos ouvidos e aos olhos dos moçambicanos. Muito bem. Dr. Muxanga, que principais reformas devem ser feitas ao nível institucional no INGD? Eu não sei se há condições de fazer reformas, porque o próprio presidente Chapo, em algum momento, mete os pés pelas mãos e as mãos pelos pés. No fim desta visita, ele é citado a dizer que o trabalho correu bem. Trabalho de quem? Dele. Ele tem que ser omnipresente, andar em tudo que é sítio. Ele tinha prometido que ia nomear um inspetor-geral de nível presidencial. Esse inspetor-geral passa mais de 60 dias, ainda não conseguiu distinguir um moçambicano com capacidade. Significa que alguma coisa também no presidente Chapo existe. Falta alguma capacidade. Ou falta alguma flexibilidade. E pessoas desta natureza não podem dirigir um país tão grande como Moçambique. Se calhar ele fosse bom para dirigir 250 pessoas, 350 mil pessoas, e não 32 milhões de moçambicanos. Ora, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades não soube preposicionar os meios. Eu recordo, no tempo da Maíta, haviam pontes metálicas, haviam aquelas pontes que se lançavam, tipo balões, o carro chegava, parava, lançava, pelo menos para resolver... Pontes móveis? Sim, sim. Não, pontes móveis metálicas, mas havia outras de emergência, tipo aquelas que a Rússia usa e a Ucrânia para atravessarem a ponte. Chegam, estendem, aquilo estica-se, os carros passam, depois carregam aquilo e vão embora. Esse material está onde? Por que não se preposicionou pontes metálicas no troço Nampula Zambésia? Porque se nós tivéssemos pontes, por exemplo, em Mucuba, facilmente teremos resolvido o problema que estamos a contar hoje. Estamos com Quilimane sem combustível, estamos com Pemba sem combustível, estamos com Nampula sem combustível, estamos com Niassa sem combustível, pura e simplesmente porque o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades ou de Desastre não conseguiu fazer aquilo que devia ter feito. Nós temos militares treinados para questões de emergência. Não vi esses militares. Não há nem sequer uma única fotografia de militares a socorrer a população da província de Nampula. Nós, durante a campanha eleitoral, vimos helicópteros. Não vimos helicópteros a socorrerem a população de Nampula. Mas quando é a população do sul... Sabe, isto aqui até fica bem ser eu a dizer, apesar de que alguém vai dizer que estou a dizer isso porque ele é de Minhava. Quando é a população do sul, a África do Sul está disponível a dar helicópteros. Quando é a população de Sofala, não há helicópteros. Naquela altura, quando Zimbábue tinha força aérea, tínhamos zimbabueanos. Quando é norte do país, não há nada. Por quê? Aqueles não são moçambicanos de gema? Estamos a brincar com coisas sérias. Portanto, nós precisamos de parar com esses chulos que só estão lá para tirar dinheiro do Estado. Precisamos de colocar pessoas comprometidas com o trabalho. E temos que perceber que socorrer pessoas é sagrado. Ser bom samaritano é bom, porque até dá direito das pessoas terem espaço no paraíso. Porque Deus abençoa esse tipo de gente. É preferível ser socorrista ou dador de sangue do que ser governador, ser secretário de Estado ou ser ministro. Lamentavelmente, não é isto que nós estamos a fazer. As pessoas estão a disputar dinheiro, estão a disputar bens. E veja, a população de Cabo Delgado é castigada 3 vezes. Está a sofrer com terrorismo, está a sofrer com esta má governação, está a sofrer com ciclone. Onde é que nós estamos a ir? Muito bem. Ilustre professor Sozinho, tecnicamente, que equipa é necessária no INGD, desde a liderança à sua própria direção? Equipa com conhecimento, conforme faz menção, que existe alguma, digamos, incompetência técnica por parte dos que estão a conduzir o INGD. Tecnicamente, que tipo de pessoas são necessárias e que ações concretas essas pessoas devem trazer, que reformas concretas devem trazer ao INGD para que haja uma cobertura humanitária significativa?
Bom, nós o que precisamos nessa altura, conforme sabe, podemos ter escassez de áreas específicas de formação de longo curso, mas é importante que os que lá se encontram, primeiro, sejam moçambicanos sensíveis, do ponto de vista de valores morais, devem ser pessoas sensíveis, pessoas imbuídas de princípio de transparência, do princípio da moralidade, devem ser pessoas imbuídas de princípio de imparcialidade, porque quando há ações calamitosas, o apoio deve ser universal, em igualdade de circunstância, mas também é importante que o NGD aposte na formação contínua, que haja capacitações contínuas sobre, portanto, a ação, reação e adaptação às ações calamitosas que o país, portanto, registra. Conforme sabem, nós em várias outras áreas, só para fazer um paralelismo, na área de medicina, por exemplo, na área de educação, existem aquelas formações contínuas que é para efetivamente atualizar o conhecimento, atualizar, portanto, as habilidades desses profissionais para que atuem com alguma dinâmica, com uma nova postura e, por isso, nós gostaríamos que esses funcionários que estão alocados ao Instituto Nacional de Gestão de Desastres não possam ingressar a esta instituição exclusivamente para produzir dinheiro, mas devem ir para lá para mostrar o seu conhecimento, suas habilidades, suas atitudes e, em consequência, receber, portanto, aquilo que merecem. Por isso, do ponto de vista técnico, nós gostaríamos de apelar ao NGD para que aposte na formação contínua. Se dentro do país nós não temos, portanto, esses pacotes formativos, podemos efetivamente solicitar aos países mais experimentados que tenham, nesse caso, algum conhecimento cristalino sobre esta matéria para poder transmitir ou articular junto aos nossos colegas funcionários do Instituto Nacional de Desastres do país, para que os próximos eventos tenham respostas com alguma evolução, do ponto de vista de qualidade de intervenção. É o que esta altura nos oferece, portanto, a partilhar os moçambicanos. Muito bem. Doutor Muxanga, há necessidades de retirar a autonomia financeira do INGD? Não. Quando nós retiramos a autonomia financeira da ONGD, vamos complicar o processo. Nós não podemos tirar a autonomia das instituições por causa do defeito das pessoas. As pessoas nasceram deficientes. Aliás, já antes do Cristo, ou durante o período do Cristo, tivemos o problema de Judas Iscariote. Não só Judas Iscariote, como tivemos muitos tantos, outros que fracassaram. O que o governo precisa perceber é que os melhores gestores não estão só no Partido Frelimo. Não podemos forçar que as pessoas sejam membros da Frelimo para serem considerados os melhores filhos deste país. Eu acho que, tendo em conta o histórico do tipo de calamidades que nós temos, eu acho que nós temos que investir muito na questão das vias de acesso. Para mim, um engenheiro de estradas e pontes dá falta na direção do Instituto de Gestão e Desastre. Um homem especializado em logística também dá falta para as pessoas saberem preposicionar os meios em tempo útil, tais como alimentação, cobertores e outras coisas. Lamentavelmente, quando a comida é acumulada num determinado sítio, os próprios homens de NGD, se não arrombam os armazéns, roubam, partem os armazéns para o povo roubar e dizer-se que o povo é que roubou, a semelhança daquilo que aconteceu em Xangar, que foi uma questão propositada. A semelhança daquilo que vimos no Maputo, Força de Defesa e Segurança arrombar armazéns para o povo roubar, para depois poderem responsabilizar o governo mundial. Então, nós precisamos de pessoas, sinceramente, que entendem o que é isso. Nós temos aqui Maurícias, Madagascar, que ciclicamente, todo o ciclone que nos bate aqui passa de lá. Mas os danos que eles têm são muito menores do que os danos que nós temos cá. E sempre o caminho dos ciclones, do vento e dessas chuvas destruidoras, eu mesmo, segundo dizia aquela senhora de Beira, ficou o caminho de vento. É Mossoril, ilha de Moçambique. Mossoril, ilha de Moçambique. Por que é que nós não apostamos numa solução de ajudar aquela população a construir casas resilientes em locais seguros? As próprias salas de aulas, eu fui ver, chapa de 0,2.
Barrote com prego de 3 polegadas. Barrote de 3 polegadas pode resistir à vendaval? Muito bem. Ilustre, estava mesmo com o doutor Sozinho, antes do nosso... Aliás, estava com o doutor Muxanga antes do intervalo. Agora voltamos ao doutor Sozinho. A questão que eu colocava é se há alguma necessidade de se retirar a autonomia financeira no NGD por conta desta situação de dificuldade de ações de prevenção e também do uso relativamente indevido de dinheiro, incluindo algum desvio de aplicação que determinou a suspensão de financiamento por parte do Banco Mundial em 2022. Há alguma necessidade de se tirar autonomia ou alguma necessidade de se reformular, digamos, os critérios que determinam a aplicação dos montantes ou dos fundos? Bom, eu acho que não há necessidade de remover, portanto, essa autonomia, porque até tem sua vantagem, que é a reação flexível. Mas o que se pode fazer é apelar à mudança de postura dos gestores, porque o problema não é do próprio fundo ou do orçamento que é descentralizado, que na minha opinião é uma decisão acertada descentralizado, porque vai permitir que esta autonomia venha também a responder rapidamente, não vai aguardar autorizações aqui ou ali, mas as pessoas que estão na gestão dessa instituição devem mudar de postura e se não mudam de postura devem ser mudadas. Ou seja, o funcionário deve se adaptar às políticas da instituição ou, se não se adapta às políticas, o funcionário tem que ser substituído. Geralmente tem sido assim. São boas práticas até de gestão estratégica de recursos humanos. Quando alguém não responde na sua área, pode ser alterado ou pode sofrer o que chamaríamos de rotatividade. Por isso que não há necessidade, na minha opinião, que se altere, portanto, este princípio de autonomia financeira junto ao NGD, mas já que apelarmos, portanto, de forma permanente à evolução da mentalidade e a mudança de postura, as pessoas devem começar a ganhar postura urbana na gestão da coisa pública, que é para responder, porque esse dinheiro que lá está, portanto, alocado, não é para uso, portanto, dos funcionários, mas sim, senhora, é para ajudar o povo quando estiver em situação, portanto, de complicações do ponto de vista social decorrentes das ações calamitosas que o país registra. Por isso, em conclusão, não há, portanto, necessidade de remoção desta autonomia financeira. Muito bem, lutar, e vou dar a palavra ao Dr. Muxanga, relativamente à situação do INGD, já tinha deixado de ficar a sua visão, mas gostava de lhe dar este tempo para considerações finais e, eventualmente, algumas sugestões para que haja uma resposta em tempo real às vidas que precisam da intervenção do INGD. Bom, ligado a esta mesma questão, eu gostaria de pedir ao seu homem lá em Cabo Delgado para ir agora, quero comunicar com o diretor provincial de saúde, o diretor do Hospital Provincial de Pemba, para saber se os 11 doentes que diziam que estavam internados e que precisavam de uma intervenção a nível de especialidade em Nampula, se já foram transferidos ou não, quais são os constrangimentos que estão a afetar essas famílias. E nós não podemos assistir outras pessoas a sofrer, assistir o povo moçambicano a passar mal, quando temos aqui pessoas que se comprometeram e estão a usar palácio, estão a usar meios, até tem batalhões de forças, toda a casa militar, aquele aparato todo para guarnecer um único homem com sua família e que esse único homem não consegue resolver os problemas mais prementes do povo moçambicano. Nós gostaríamos de saber como é que está a situação desses doentes. E também, considerando que estes doentes foram vítimas do desastre, não podem ser transferidos por causa do desastre, se os helicópteros da Força Aérea estivessem a funcionar, já era tempo de termos acionado a nossa Força Aérea para transportar os doentes de Pemba para Nampula, que não é grande coisa e nem é luxo isso. Nós gostaríamos de ver, sinceramente, as Forças Armadas envolvidas no socorro às populações. Para tal, precisamos de dar meios às Forças Armadas. As Forças Armadas não podem ficar apenas com canoas, precisam de ter helicópteros, precisam de ter aviões. Contrariamente àquela vergonha que nós assistimos de aviões sucatas. Já havia um avião aqui, que era da Força Aérea, que depois foi parar lá em qualquer sítio,
Depois havia um avião presidencial que a gente não sabe onde é que anda. Eu acho que esses aviões podem ser muito bem envolvidos no transporte de emergência, sobretudo para doentes e outras situações de emergência que afetam o nosso país. Muito bem, Dr. Sozinho, considerações finais. Nós, em jeito de considerações finais, gostaríamos de, mais uma vez, apelar à Presidente do NGD para que, efetivamente, refresque a sua equipa de trabalho, que é para dar pronta resposta às ações calamitosas que o país registra, porque os moçambicanos precisam, naturalmente, de ter algum conforto, fundamentalmente quando há uma instituição pública que foi criada para dar pronta resposta a essas situações. E muito obrigado.